O mundo do futebol brasileiro pode estar prestes a testemunhar uma das transferências mais comentadas dos últimos anos. André Trindade da Costa Neto, ou simplesmente André, que passou por momentos gloriosos no Fluminense e posteriormente no Wolverhampton, agora aparece como protagonista de uma possível grande mudança. Fontes próximas ao jogador e aos bastidores do Palmeiras indicam que reuniões avançadas já estariam acontecendo, com dirigentes do clube paulista liderados por Barros, tentando alinhar todos os detalhes. A especulação de sua chegada não é apenas sobre um reforço técnico, mas sobre uma promessa de impacto imediato no meio-campo alviverde. André, conhecido por sua capacidade de conectar defesa e ataque, teria despertado interesse não só pelo talento já comprovado, mas pela habilidade de ser um verdadeiro motor dentro de campo. Algo que poderia transformar a dinâmica do time de forma instantânea. Conversas preliminares indicam que o jogador estaria avaliando propostas e a possibilidade de retorno ao Brasil após a experiência internacional, o que aumenta ainda mais o suspense sobre seu futuro. A imprensa inglesa ainda não confirma qualquer movimentação oficial, mas os rumores crescem a cada dia, alimentando expectativas de torcedores e analistas sobre como a negociação poderia se concretizar. Além do talento evidente, o histórico de André em competições continentais dá peso extra ao rumor. O volante, que foi decisivo nas campanhas do Fluminense na Libertadores e na Recopa Sul-Americana, mostrou maturidade e capacidade de se adaptar a diferentes contextos táticos e psicológicos, algo que qualquer clube ambicioso gostaria de ter no seu elenco. A experiência europeia, mesmo que curta, no Wolverhampton, também adiciona um tempero especial à especulação. O jogador rapidamente se adaptou à Premier League, mesmo sendo sua primeira temporada fora do Brasil, quebrando recordes e mostrando inteligência e visão de jogo acima da média. Para o Palmeiras, trazer um atleta com esse perfil não seria apenas um reforço técnico, mas uma declaração de intenção, sinalizando ao mercado e à torcida que o clube busca jogadores capazes de influenciar diretamente os resultados em competições nacionais e internacionais. Fontes sugerem que a negociação está avançada e que detalhes financeiros, cláusulas de desempenho e bônus estariam sendo cuidadosamente analisados, com a possibilidade de fechar um contrato que contemple metas ousadas e condições vantajosas para ambas as partes. O interesse de Barros, que aparece como protagonista na negociação, seria um fator determinante para que o acerto aconteça. Segundo rumores, ele estaria pessoalmente envolvido nas conversas com representantes do Wolverhampton e do próprio André, mostrando ao volante como seria seu papel dentro da equipe e quais seriam suas responsabilidades em campo. A presença de um dirigente com tanta influência e proximidade com o elenco poderia ser um atrativo extra para o jogador, que já demonstrou ser motivado por desafios e por projetos claros de desenvolvimento. Além disso, especula-se que a negociação poderia envolver ajustes contratuais complexos, considerando que André ainda possui vínculo europeu e cláusulas que poderiam dificultar a liberação imediata. Mas a vontade do jogador em retornar ao Brasil e vestir a camisa de um clube de tradição como o Palmeiras estaria pesando na decisão final. Tudo isso cria um cenário em que cada reunião, cada sinal, cada declaração conta e aumenta a ansiedade de torcedores que sonham com a chegada do volante. A pressão da torcida e a mídia sobre a diretoria do Palmeiras também estariam influenciando os rumos dessa negociação. André não é apenas um jogador técnico. Ele é um símbolo de modernidade tática,
capaz de atuar em diversas funções dentro do meio de campo e de se adaptar às exigências do futebol contemporâneo. Sua chegada poderia significar mais do que um simples reforço, mas a reformulação de um setor estratégico do time, permitindo que treinadores possam ousar com novas formações e estratégias ofensivas e defensivas. Os rumores ainda sugerem que a diretoria estaria preparando um pacote de incentivos para convencer o Wolverhampton a liberar o atleta, o que inclui valores que podem ultrapassar cifras já conhecidas, além de bônus atrelados a conquistas e performances individuais. A especulação em torno de André se intensifica a cada notícia sobre encontros entre representantes e dirigentes, criando um clima de expectativa que deixa todos atentos aos próximos passos dessa novela futebolística. Alguns analistas começam a apontar que a chegada de André poderia transformar o Palmeiras de maneira estrutural. Com características únicas de passe, visão de jogo e posicionamento, ele poderia influenciar não apenas o meio-campo, mas a dinâmica ofensiva do time como um todo. O jogador é conhecido por sua capacidade de iniciar jogadas e criar situações de gol, além de se posicionar defensivamente de forma inteligente, um diferencial que poucos volantes possuem. A especulação de sua chegada movimenta o mercado e provoca comparações com contratações passadas do clube, gerando debates sobre a estratégia adotada para os próximos campeonatos. O rumor também levanta questões sobre o elenco atual e como ele se adaptaria à presença de um jogador desse nível, abrindo espaço para especulações sobre possíveis saídas, mudanças táticas e novas oportunidades para atletas que já fazem parte do time. Por fim, a possibilidade de André retornar ao Brasil envolve também aspectos emocionais e simbólicos. Depois de brilhar no Fluminense, conquistar títulos importantes e iniciar sua trajetória na Europa, o volante poderia encontrar no Palmeiras um projeto ambicioso, mas com espaço para protagonismo e construção de legado. A narrativa que envolve o jogador não é apenas de números e estatísticas, mas de uma trajetória marcada por decisões estratégicas, conquistas e desafios superados. O rumor de sua contratação envolve, portanto, elementos técnicos, financeiros e até emocionais, criando um cenário onde cada detalhe pode ser decisivo. A especulação sobre o desfecho dessa negociação segue crescendo, e torcedores já começam a imaginar como seria ver André com a camisa alviverde, sendo protagonista em jogos decisivos e influenciando diretamente os resultados, mantendo viva a chama de uma expectativa que promete dominar as manchetes esportivas nas próximas semanas. Dentro desse cenário de especulação, há ainda um detalhe que vem chamando atenção nos bastidores: a forma como André poderia se integrar ao grupo do Palmeiras. Fontes sugerem que o volante não chegaria apenas como reforço, mas como referência para os jovens atletas e peça-chave na formação tática de jogos mais complexos. André é um jogador que entende de futebol como poucos, capaz de ler o jogo, antecipar movimentos e conectar setores, algo que pode influenciar diretamente a performance de colegas de equipe. A especulação indica que sua chegada poderia até alterar o modo como o time se apresenta, aumentando a posse de bola, aprimorando a transição defesa-ataque e proporcionando maior segurança nos momentos de pressão. Além disso, rumores indicam que Barros, ciente do potencial de impacto do jogador, estaria preparando um projeto de integração que inclui reuniões estratégicas, acompanhamento próximo do desempenho em campo e envolvimento direto em decisões táticas, reforçando a ideia de que a negociação não seria apenas financeira, mas um projeto estruturado de longo prazo.
Alguns comentam ainda que a contratação de André poderia gerar efeito dominó no mercado brasileiro. A movimentação do Palmeiras para garantir um jogador que se destacou internacionalmente e possui histórico de títulos importantes abre espaço para comparações com outras negociações e pode influenciar clubes concorrentes a acelerar seus projetos. A especulação aponta que a negociação, se confirmada, seria considerada uma das mais ousadas dos últimos anos. Não apenas pelo investimento financeiro, mas pelo impacto técnico imediato que o volante traria ao elenco. Fontes não confirmadas indicam que a pressão para o acerto aumenta diariamente, com dirigentes europeus atentos a cada sinal e o jogador avaliando oportunidades com cautela, ponderando entre desafios internacionais e a possibilidade de protagonismo em seu país natal, o que adiciona ainda mais suspense à novela envolvendo seu futuro. O histórico de André é outro fator que mantém os rumores vivos. Desde suas atuações decisivas no Fluminense, incluindo gols importantes e participação fundamental em finais de Libertadores, até sua rápida adaptação ao futebol inglês, ele construiu um currículo que impressiona especialistas. Sua capacidade de marcar, criar jogadas e manter o controle do meio de campo é algo que poucos volantes conseguem realizar com tanta eficiência. A especulação sobre sua contratação pelo Palmeiras não se baseia apenas na expectativa, mas também em análises técnicas que mostram como sua presença poderia elevar o nível de competitividade da equipe, melhorar o desempenho coletivo e proporcionar soluções táticas que até então não eram possíveis. Torcedores, analistas e dirigentes acompanham cada movimentação com atenção, conscientes de que uma decisão final favorável poderia transformar o futebol do clube. Além disso, o fator emocional também é comentado nos bastidores. André, jovem, mas com trajetória marcada por conquistas expressivas, teria a oportunidade de retornar ao Brasil e assumir um papel de liderança em um dos clubes mais tradicionais do país. Fontes especulam que o jogador teria sido seduzido pelo projeto apresentado por Barros, que reforçaria sua importância não apenas em campo, mas na construção de uma identidade vencedora para o elenco. A negociação, se concretizada, poderia se tornar uma referência de planejamento estratégico, mostrando como clubes brasileiros podem atrair talentos que fizeram carreira no exterior, oferecendo não apenas valores financeiros, mas desafios de protagonismo, desenvolvimento e reconhecimento, criando uma narrativa que vai muito além da simples transferência. Enquanto isso, circulam rumores sobre as condições financeiras do negócio. Dizem que o Palmeiras estaria preparado para oferecer uma quantia significativa para viabilizar a liberação de André do Wolverhampton, incluindo bônus por metas atingidas e performance em competições, o que alinharia interesses do clube, do jogador e do time inglês. O detalhe curioso é que, segundo especulações, essas cláusulas poderiam tornar a negociação uma das mais lucrativas e estratégicas já realizadas recentemente, mostrando que o clube não está apenas pensando no presente, mas em uma perspectiva de retorno técnico e financeiro a médio e longo prazo. A negociação seria, portanto, uma mistura de ousadia, planejamento e paciência, com cada parte aguardando o momento ideal para anunciar o acerto. Por fim, a expectativa sobre a chegada de André cresce entre torcedores e especialistas. Se confirmada, essa transferência poderia não apenas reforçar o Palmeiras em campo,
mas também simbolizar uma mudança de patamar para o clube, mostrando capacidade de atrair jogadores com histórico internacional e impacto comprovado. A especulação segue aumentando, com rumores de reuniões finais, contatos diretos e sinalizações de ambas as partes de que um acordo poderia ser iminente. A cada dia, novas teorias sobre valores, contratos, papel tático e adaptação do volante surgem, mantendo o suspense vivo e alimentando a imaginação de quem acompanha o futebol brasileiro e europeu. Ansioso para saber se André realmente vestirá a camisa alviverde e se tornará o protagonista da próxima grande história do clube paulista. As conversas em torno de André parecem ganhar contornos cada vez mais dramáticos, com fontes sugerindo que a decisão do jogador poderia ser influenciada por fatores fora do campo, como a proximidade da família, a adaptação cultural e a possibilidade de se tornar um verdadeiro ídolo no futebol brasileiro. Rumores apontam que o volante estaria refletindo sobre a chance de retomar protagonismo em seu país, depois de experiências importantes na Europa, onde, mesmo com desempenhos históricos, ainda não conseguiu o mesmo destaque midiático e emocional que conquistou no Fluminense. A especulação indica que cada detalhe da negociação está sendo minuciosamente avaliado, incluindo cláusulas de performance, garantias contratuais e possíveis bônus, criando um clima de suspense que faz torcedores e comentaristas acompanharem cada sinal com atenção quase obsessiva, imaginando como seria a química entre André e os demais jogadores do Palmeiras, e como seu talento poderia revolucionar a dinâmica da equipe. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Outro ponto que alimenta os rumores é a reação da diretoria do Wolverhampton, que aparentemente estaria aberta a negociar, mas não sem extrair vantagens estratégicas. Especula-se que o clube inglês vê na proposta brasileira uma oportunidade de equilibrar financeiramente suas contas e, ao mesmo tempo, manter boas relações com o mercado sul-americano, de onde já contratou diversos talentos nos últimos anos. A especulação sugere que, por trás das cifras milionárias e das negociações formais, há um jogo de paciência e influência, no qual cada reunião, cada conversa de bastidores e cada declaração pública são cuidadosamente analisadas por agentes e intermediários. A narrativa que se forma é de um verdadeiro embate estratégico, com interesses cruzados, expectativas elevadas e a possibilidade de um acerto que poderia ser considerado histórico para o futebol brasileiro. Além disso, comenta-se nos bastidores que a chegada de André poderia gerar reflexos imediatos no elenco do Palmeiras, provocando ajustes de posição e mudanças táticas significativas. Torcedores já especulam sobre quem poderia perder espaço ou como a presença do volante impactaria a distribuição de responsabilidades no meio-campo, criando um clima de expectativa e até ansiedade dentro e fora do clube. Fontes próximas à diretoria sugerem que há planos para que André seja incorporado rapidamente à equipe, assumindo um papel central e até influenciando a formação de jovens talentos, aproveitando sua experiência internacional e a maturidade adquirida em campeonatos de alto nível. A especulação ainda levanta hipóteses sobre a influência do jogador nas decisões do dia a dia e no equilíbrio psicológico do elenco, elementos que poderiam transformar não apenas o desempenho em campo, mas também a cultura e o ambiente do clube de maneira geral. Por fim, os rumores sobre André permanecem envoltos em um misto de expectativa, cautela e fascínio,
alimentando debates acalorados entre comentaristas, torcedores e especialistas. A cada notícia sobre reuniões, contatos de agentes e movimentações de bastidores, cresce a sensação de que estamos prestes a presenciar um capítulo marcante na história recente do futebol brasileiro. Se a negociação se concretizar, o volante não apenas vestiria a camisa do Palmeiras, mas também carregaria consigo um legado de habilidade, inteligência tática e experiência internacional que poderia redefinir o padrão do meio-campo da equipe. Até lá, cada detalhe continua sendo analisado, cada rumor compartilhado e cada especulação comentada, mantendo viva a chama de um mistério que promete dominar o noticiário esportivo e deixar fãs ansiosos para ver se André realmente se tornará a nova estrela alviverde. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!